Prisão de Moraes. Esse é um pedido que acaba de ser protocolado contra o ministro Alexandre de Moraes junto à Procuradoria-Geral da República. Olha, meus irmãos, as buscas por revelações e profecias envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, Lula, Bolsonaro e Trump não param nas redes sociais. Cada vez mais pessoas acreditam que o mundo espiritual influencia diretamente os acontecimentos do mundo físico. E nós que somos cristãos acreditamos veementemente nisso, que aquilo que é revelado no invisível, cedo ou tarde, se manifesta diante dos nossos olhos. Para muitos cristãos, a política não está desconectada dos eventos finais da humanidade. Muito pelo contrário, ela faz parte de um tabuleiro maior, onde decisões humanas se chocam com a soberania divina. E é por isso que cresce no Brasil e no mundo a busca por entendimento espiritual sobre tudo o que estamos vivendo hoje. E eu te convido, é claro, a estar aqui comigo se atualizando nas notícias do Brasil e do mundo e se conectando com o mundo espiritual também. E é nesse cenário que surge, gente, mais uma controvérsia. No vídeo de hoje, um pedido de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes vem à tona em meio a questionamentos gravíssimos sobre o estado de saúde do presidente Bolsonaro. Segundo informações, virou manchete no mundo inteiro na terça-feira agora que Bolsonaro sofreu aquela queda enquanto estava sob custódia da Polícia Federal e logo após precisou ser internado no hospital de Brasília, o Hospital Star, onde segue realizando exames e recebendo cuidados. E ele foi diagnosticado com traumatismo craniano. E a questão da suposta negligência que o ministro Alexandre de Moraes estaria tendo em relação aos cuidados médicos do Bolsonaro estão aí redundando em uma grande pressão sobre o ministro Alexandre. Ele está em uma situação muito tensa, pessoal, e essa pressão só aumenta e muitos já dizem que isso é cumprimento de profecia. Já outros acreditam que é mais um capítulo de algo que ainda vai demorar a se desenrolar. Eu aproveito e já te pergunto, você acredita nisso? Que já se cumpre ou ainda demora essas profecias que foram faladas sobre o nosso Brasil? Agora eu digo para você, Alexandre de Moraes está agora no centro dessa tempestade e com um pedido de prisão protocolado por alguns advogados. Mas antes de irmos direto ao vídeo, eu te peço algo muito importante. Deixa o seu like aqui no vídeo, tá bom? Se inscreva no canal e coloque aqui nos comentários a nossa frase de hoje, a nossa frase profética, que é também uma declaração de fé. Jesus é o juiz. Repita comigo nos comentários, Jesus é o juiz. Eu peço que você confira o vídeo, assista até o final, tá bom? Que Deus abençoe. Vem comigo pro vídeo. Exclusivo Oeste, apuração de Christian Costa na coluna No Ponto. A Procuradoria-Geral da República recebeu um pedido de prisão de Alexandre de Moraes por tortura contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. No documento assinado pelos advogados Paulo Faria e Felipe de Oliveira, obtido em primeira mão pela revista Oeste, a defesa alega negligência sofrida por Bolsonaro após se acidentar com sofrimento físico e psicológico relevantes. Os advogados entendem que a omissão estatal configura crime permanente e flagrante delito contínuo. Tá aí na tela para vocês, então, a apuração exclusiva do nosso repórter de Brasília, Christian Costa, para a coluna No Ponto. Fabi Barroso, então nós temos aí mais uma acusação contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Essa semana nós já acompanhamos, porque a gente vai acompanhando semana a semana, Fabi, um dia de cada vez. Então na semana passada foi outro abuso, essa semana o abuso foi referente ali àquela condição de saúde do Jair Bolsonaro, negar praticamente o atendimento médico que seria prestado pela própria equipe médica que acompanha já o caso do ex-presidente, então pedido aí de prisão em decorrência de tortura. Se o Brasil fosse o que realmente diz a lei, não é mesmo? Caberia mesmo, porque quem está em flagrante delito, né, de usar o estamento burocrático que tem nas mãos, a legislação, o aparato estatal, a obediência, a servidão da Polícia Federal para cometimento de supostos crimes, como crime de tortura, como você não dar assistência médica, como você anular um ato do Conselho Federal de Medicina que é protegido por lei, é uma autarquia protegida por lei, e falar sandices, né, numa petição, gritando, cometendo erros de português, mas gritando, precisa trazer esse assunto que é importante.
e juntar aqui, né, gritando ali com todas as letras que, como assim, né, o Conselho Federal de Medicina vai ter algum sistema de correição para cima da Polícia Federal, e não é nada disso. Né, o que há ali, o que houve ali é os médicos prestando esclarecimentos aos médicos, né? É isso que faz, é a competência do Conselho Federal de Medicina, essa sindicância. Ele anulou, né? Ele anulou. Então, essa prisão, esse pedido de prisão feita pelo meu colega Dr. Paulo Farias, que é um valente guerreiro, advogado de Daniel Silveira, e tantas outras, né, que peticiona sempre, enfrenta, mas a gente sabe que, infelizmente, né, o que vai dar nisso vai dar em nada, vai dar só na notícia mesmo que a gente pode produzir, porque o PGR, não sei qual a desculpa que ele vai usar, mas né, tanto faz, a gente já está no regime de tanto faz. Não importa mais se é legal, se tem cara de jurídico, se tem cara de, né, vamos aqui passar um verniz para alguma coisa moral. E essa cena é revoltante que a gente vê, porque isso foi na casa dele. Imagine-se o que ele está passando na cela, não é cela, é um quarto, que não tem nem os buraquinhos lá das celas, um quarto, dizem que é de estado maior, mas não é, quarto fechado, escuro, molhado, com degrau, com barulho. Este homem não teve solucionado, depois de ter passado as cirurgias para solucionar essa parte dos soluços, com um medicamento mega forte, onde os médicos falaram na coletiva de imprensa, e sem o fracionamento devido da comida e muito menos da medicação. Então é isso, tempo de prisão. E se a prisão fosse estabelecida por esse abuso de poder e um tanto de outras violações legais, teria que se estender a outros agentes políticos e públicos. Mas a gente percebe que quem poderia fazer alguma coisa, que neste caso especificamente é o Senado, está curtindo uma série, surfando uma onda, tirando uma risada na nossa cara aqui, que permanece. Janeiro para todo mundo, quase todo mundo é mês de trabalho. Serrão, tá então a apuração exclusiva da Oeste, doutor Paulo Faria, pedindo prisão do ministro Alexandre de Moraes ao Paulo Gonet. Uma reação importante. Agora, curioso é que quem deveria estar cuidando desse caso aí é o advogado de Jair Bolsonaro, a equipe que o assessora juridicamente. Foi estranho ontem, naquela entrevista coletiva que a gente transmitiu, vimos lá o médico, a Michele e Carlos Bolsonaro, e não vimos o advogado de Bolsonaro. Era ele quem tinha que estar ali para dizer que, olha, aquelas condições em que está o nosso cliente não são as condições corretas para alguém com problema de saúde, comorbidade e doenças que ele carrega. Então, teria que já ter um pedido objetivo, público, notório, com base em dados médicos, cuja soberania é clara, para que Jair Bolsonaro não ficasse mais naquela salinha de tortura da Polícia Federal. Aquela sala é torturante, barulho de ar-condicionado, é um lugar em que ele não tem acompanhamento médico intensivo, que é o que ele precisa, não é o lugar adequado para ele fazer fisioterapia, enfim, Bolsonaro não poderia estar preso ali. Esse é o ponto. Então quem tinha que estar fazendo essa contestação aí de uma eventual tortura a Bolsonaro é a própria defesa dele. Por que não está fazendo? Nem Freud explica. Fabi, eu quero te ouvir sobre esse ponto que o Serrão levantou aqui. Ontem, na edição do JDO, nós trouxemos aqui a nossa audiência, a cobertura, e depois eu fiz também a mesma pergunta para a doutora Kátia. Eu quero ouvir agora de você, operadora do direito. Tem se levantado justamente uma questão meio frouxa, digamos assim, uma questão menos incisiva, digamos assim, da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A minha pergunta é, isso é normal? A defesa pode ser mais incisiva diante de tudo que tem acontecido no nosso país nos últimos 6 anos do ponto de vista jurídico? Fabi, eu acho que você desligou o seu mic. Desculpa, agora ela deve, foi. A defesa deve. Com todo o respeito que eu tenho aos advogados do presidente Bolsonaro, tem uma série de, primeiro, documentos, né, deveria se fazer, pedir, insistir, militar mesmo, porque a gente está na fase de militar juridicamente, já passou da fase que simplesmente, cordialmente, senhor, doutor, excelente, sumidade, ministro, isso já passou da fase, né? Caberia habeas corpus, caberia mandado de segurança, caberia um pedido
da Comissão de Direitos Humanos, tanto do Senado quanto da Câmara, um pedido da própria defesa para fazer a expensão dessa cela, o porquê que também não está sendo dado o direito da própria esposa acompanhar um senhor que a lei do idoso dá direito para ter acompanhante. Se você tem um idoso na sua família, você sabe. Se chegar num hospital público, não importa o hospital, ele tem direito ter um acompanhante junto com ele. E por que o presidente não teve? Então, são vários absurdos aí, eu realmente não entendo o porquê da defesa ficar nessa coisa soft, nessa coisa light, com a vida do presidente Bolsonaro em risco. Se eles acham que vai ser através do agrado, da pompa, da circunstância, que o Moraes vai conceder a domiciliar, não vai. Os poucos casos que a gente viu, onde o Moraes dá uma recuada, dá uma voltadinha atrás, por exemplo, o caso do Chiquini, onde ele tinha tirado o Chiquini do processo, lá do Felipe Martins, depois voltou, foi onde houve uma pressão popular gigantesca, mas dada a denúncia do advogado de algo assim absurdo, eu tenho certeza que os advogados do presidente Bolsonaro têm nas mãos muito mais coisas que a gente não sabe, que o presidente Bolsonaro está passando e que a violação de direito fundamental é contínua. Aí sim, meu amigo Paulo Faria tem razão. É crime permanente, esse crime não é cessado. Permanentemente, o presidente Bolsonaro está sendo submetido a série de torturas físicas e psicológicas também. Então, Hoje o Carlos Bolsonaro mostrou um radinho, que ele teve que levar um rádio para o pai, porque o Bolsonaro tinha um radinho a pilha, ridículo, numa sala de defesa de Estado Maior. Então, cadê as petições, pleiteando todas essas melhoras, pleiteando de verdade, fazer o verdadeiro escândalo jurídico, porque é isso. Eu sinto isso, e aqui eu não estou falando de forma emocional, eu estou falando de um ponto de vista que a gente vê uma defesa soft, que quer convencer pelo bom direito. O bom direito não existe faz há muito tempo, isso morreu no Brasil. Olha lá o radinho, a nossa direção é muito rápida mesmo, era esse radinho que o presidente Bolsonaro tinha para ouvir as notícias e não pirar. O Carlos levou um rádio um pouco melhor, mas, gente, sinceramente, as penitenciárias comuns, onde tem membros do PCC, eles têm o direito à TV. Então, é difícil a gente lidar com isso e ver a defesa, por exemplo, a defesa não está presente. É o cúmulo. Ela tem que ser a voz do presidente Bolsonaro, não somente no mundo judicial ali, mas prestar essa assistência, inclusive fazer publicações para a própria imprensa, não aquela coisa com português difícil que vem sendo feita apenas em rede social. Agora eu quero convidar você que acompanha aqui o nosso canal a estar comigo em oração. Eu vou fazer 4 orações específicas no vídeo de hoje. Eu peço que você acompanhe comigo, você ore e exerça a sua fé. A primeira oração será pela proteção da família. A segunda oração é por autoridade espiritual. A terceira oração será pela vitória no Brasil, na política, na economia. E a quarta oração será pela vida do presidente Bolsonaro. Ore comigo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, nós colocamos em Tuas mãos cada irmão e irmã que está aqui agora orando. Eu apresento, Deus, a família de cada um deles e peço em nome do Senhor Jesus que o Teu Espírito Santo fortaleça a família desse irmão, desta irmã. Tira os impedimentos, tira as barreiras, tira os atrapalhos psicológicos, fisiológicos, seja enfermidade, seja qualquer tipo de situação que está agora detendo essa família de ser plena, abençoada, seja espiritual, seja qualquer tipo de ação maligna que está aí trabalhando contra a casa do meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus, este mal venha a ser repreendido agora para a Tua glória, para o Teu louvor. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, protege, blinda a família. A minha segunda oração, Senhor, eu coloco em nome de Jesus para que o Senhor dê ao Teu povo a autoridade espiritual. Autoridade espiritual através da leitura da palavra, através da oração, através da fé. Eu sei que tem dias difíceis, dias que esmurecem os ânimos, muitas situações que batem a porta do brasileiro para que ele venha desanimar. Mas pelo nome de Jesus, o Senhor pode renovar essa autoridade espiritual, fazer o Teu povo se capacitar na unção do Senhor, para que vença desafios. Tira o pessimismo, tira esse peso negativo,
Essas palavras que contrapõem a alegria são palavras negativas que às vezes, até no momento tenso, a gente acaba falando dentro da nossa casa. Não permita, Senhor. Por isso eu faço essa oração de autoridade espiritual. Que nós possamos ver não pelos olhares físicos, mas pelo olhar espiritual. Somos teus filhos, somos teus servos e nós vamos tomar posse da vitória e da bênção, vencendo todo impedimento espiritual, físico, psicológico, em nome do Senhor Jesus. A minha terceira oração, Senhor, é pela vitória no Brasil, cenário político, econômico do nosso país, a igreja, que é o cenário social. Eu peço em nome de Jesus que a ação do Teu Espírito Santo traga uma nova política para a nação brasileira. Capacite o Teu povo, Senhor. O Brasil é dotado de pessoas inteligentes. É um país rico, é um país próspero, mas infelizmente a nação ainda não usufrui dessa virtude. Porque existem sim contenções espirituais, existem sim demônios que lutam para deter a nação brasileira, mas nós clamamos em nome de Jesus a vitória na nação brasileira, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, usa a igreja brasileira e através da igreja orando, consagrando, pedindo, orando ao Senhor, se dedicando, o Senhor faça uma obra no cenário político. O Senhor faça uma obra e levante governantes de bem. E aqueles que estão na corrupção, o Senhor venha, meu Pai, tratar os corações, primeiramente para te reconhecer como Senhor e Salvador. Faz a tua obra, Pai. Porque se alguém ainda tem jeito, restaura. Mas se não tem jeito, o Senhor pode depor pessoas, o Senhor pode estabelecer tronos, mas o Senhor pode também remover reis. Por isso nós confiamos no teu poder. Em nome de Jesus. Pai, eu também coloco em tuas mãos nesse momento a vida do presidente Bolsonaro. Tu sabe o desafio que ele tem atravessado, as lutas que ele tem passado. Senhor, são muitas chacotas, são muitos deboches, palavras de maldição. Senhor, esses últimos dias nós temos arrazoado aqui na nossa casa de tantas palavras de maldição. Esse homem tem sido ali carregado, sendo humilhado no mundo espiritual com palavras que estão sendo lançadas contra a vida dele. Senhor, o desafio que ele recebeu, a comissão que ele recebeu é grande. Ele foi voz daqueles que estavam quase se silenciando diante das ideologias e daquilo que contrapunha a verdade da tua palavra. E através da vida dele, Senhor, o Brasil pôde se manifestar e pôde ainda lutar por valores familiares. Como era lema dele, Senhor, como é lema dele, eu acredito assim: Deus, Brasil, Pátria e Família. Pai, eu te peço em nome de Jesus, ajuda ele, ajuda a sua família, Pai. Não é idolatria orar por Bolsonaro, é respeito, porque ele recebeu um chamado do Senhor e carregou e carrega uma grande humilhação por querer ver um Brasil que prima pelos valores bíblicos. Apesar dele não ser evangélico declarado, ele acredita no Deus da Bíblia. E a palavra do Senhor diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E este homem falou do Senhor. E este homem entregou o Brasil através de oração, através de vigílias, através de cruzadas evangelísticas. O primeiro presidente a fazer vigília a Jesus de Nazaré, a busca para Deus no Brasil, foi Bolsonaro. Por isso levante, por isso a luta contra ele. Mas eu clamo o sangue de Jesus Cristo na vida dele, para que o Senhor venha fazer a grande obra em nome de Jesus. Pai, blinda a minha casa, blinda a minha esposa, blinda os meus filhos, eu coloco nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, repreende o mal, guarda a nossa vida, Pai, para que estejamos de pé diante do Senhor, para ver a Tua vitória sobre o Brasil, sobre a igreja, sobre as famílias, em nome de Jesus. E se você orou comigo até agora, que Deus continue te abençoando poderosamente, e amanhã a gente se vê mais uma vez aqui em oração, apresentando para vocês mais um vídeo, mais uma notícia ou profecia. Não sei o que Deus vai preparar para amanhã, mas eu quero estar orando com você, com sua família, tá bom? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.